Bora mergulhar em um dos livros mais importantes e talvez mais duros da nossa história, Os Sertões. A gente vai ver como a obra do Euclides da Cunha, que fala de uma guerra lá do século XIX, na verdade joga uma luz incrível sobre as divisões que o Brasil carrega até hoje. É uma história em tanto. 15 mil. Dá uma olhada nesse número. É a estimativa de mortos na Guerra de Canudos. 15 mil brasileiros, civis, soldados, todos mortos no sertão da Bahia. É um número que, de cara, já mostra que a gente não está falando de um conflito qualquer. A gente está falando de uma verdadeira tragédia. E essa frase aí não é de um crítico, não. É do próprio autor do livro, do cara que viu tudo acontecer com os próprios olhos. Ele não chamou de batalha heróica, não chamou de vitória da civilização. Ele chamou de crime. Um crime que a recém-criada República do Brasil cometeu contra a sua própria gente. Ok, mas para a gente entender por que ele usou uma palavra tão forte como crime, a gente precisa sacar que existiam dois Brasis naquela época. Dois mundos que viviam no mesmo país, mas que não se falavam. Em Canudos eles se chocaram de um jeito brutal. Pensa assim, de um lado tinha o litoral. Era o Brasil urbano, que olhava para a Europa, que falava em república, em ciência, em ordem e progresso. E do outro? Bom, do outro lado tinha o sertão. Um lugar isolado, esquecido, onde a vida era ditada pelo clima seco, pela pobreza e, acima de tudo, por uma fé imensa, que não estava nem aí para a nova república lá da capital. E o Euclides da Cunha descreve essa terra de um jeito impressionante. A caatinga, sabe? Aquele ambiente seco, de pouca chuva, de vegetação espinhosa. Para ele, aquilo não era só um cenário, era quase um personagem, uma força da natureza que esculpia as pessoas que viviam ali, tanto no corpo quanto na alma. E claro, esses dois mundos tão diferentes tinham seus representantes. E as duas figuras centrais dessa história são a encarnação perfeita desse choque. De um lado, o homem da ciência, da república, do outro, o homem da fé, do sertão. Primeiro, vamos falar do próprio narrador, Euclides da Cunha. O cara era engenheiro, jornalista, um típico homem da sua época. Ele defendia a república com unhas e dentes e acreditava de verdade que a ciência e a ordem eram o único caminho para o progresso. Ele foi para Canudos como correspondente de guerra, achando que ia cobrir uma revolta de fanáticos. Mal sabia ele que o que ele ia encontrar por lá ia virar a cabeça dele do avesso. E do outro lado do fronte, a gente tem ele, Antônio Conselheiro. Uma figura que, dependendo para quem se perguntava, era uma coisa completamente diferente. Para os seus seguidores, milhares deles, ele era um santo, um guia, um enviado de Deus. Já para a República, e para Euclides no começo, ele era um charlatão, um ignorante metido a místico, um fanático que representava uma ameaça real à nova ordem do país. E essa ameaça não era só no discurso, não. Era bem concreta. O conselheiro criou no meio do nada um arraial chamado Belo Monte, uma comunidade que chegou a ter 20 mil pessoas. E lá as regras eram outras. Eles não aceitavam casamento civil, os novos impostos. Para eles, a república era a lei do cão. Para o governo, aquilo era um desaforo, um núcleo monarquista que tinha que ser destruído a qualquer custo. Aí, o Euclides, tentando entender aquele fenômeno todo com a cabeça de cientista que ele tinha, usou as teorias que estavam na moda na Europa. E isso leva a gente para a parte mais polêmica e complicada de Os Sertões, a ideia do determinismo. O livro inteiro é montado nessa lógica, é quase uma fórmula. Pensa comigo. Primeiro, ele analisa a terra, dizendo que aquele ambiente cruel do sertão só podia gerar um tipo específico de pessoa. Depois, ele analisa o homem. E aí entra a parte mais pesada, que é o determinismo racial. Para ele, a mistura de raças gerava um povo degenerado. E o resultado dessa soma? A terceira parte, a luta. O conflito era, na cabeça dele, o resultado inevitável dessas duas condições. E essa teoria se refletia no jeito como ele descrevia as pessoas. O sertanejo, ele dizia, era, antes de tudo, um forte. Aguentava tudo, era adaptado. Mas, ao mesmo tempo, era um atrasado na escala da evolução. Já o mestiço do litoral era visto como o oposto, frágil, instável. É chocante de ler hoje, mas era a ciência da época, né? Uma ciência, entre muitas aspas, usada para justificar visões de mundo bem preconceituosas. E é aqui que a coisa muda. Porque toda essa teoria científica, toda essa certeza do Euclides vai bater de frente com a realidade da guerra. E esse choque vai ser devastador. A terceira parte do livro é a crônica desse massacre. O governo da República achou que ia ser moleza.
Subestimou completamente a fé daquela gente. Mandou uma primeira expedição militar. Foi derrotada. Mandou uma segunda. Foi derrotada de novo, de forma humilhante. A terceira, a mesma coisa. Só na quarta vez, com milhares de soldados, canhões, uma máquina de guerra moderna, é que conseguiram, enfim, esmagar Canudos. E é aqui que acontece a grande virada dentro de Euclides. Vendo de perto a resistência daquela gente, que ele antes via como atrasada, e a brutalidade sem limites do exército civilizado, a certeza dele desmorona. Ele percebe a ironia cruel da situação. A República, que se vendia como progresso, estava agindo com a mais pura barbárie. Tinha se tornado, nas palavras dele, a algoz do povo brasileiro. O final da história é terrível. Canudos foi completamente destruída, queimada. Seus últimos defensores foram mortos. Mas a história não termina aí. O legado dessa guerra, as marcas que ela deixou, ecoam de formas muito diretas e surpreendentes até hoje. E quer ver uma conexão direta que é de cair o queixo? A própria palavra favela. Ela nasceu em Canudos. Lá tinha um morro chamado Morro da Favela, por causa de uma planta comum na região. Os soldados que lutaram lá, quando voltaram para o Rio de Janeiro, muitos, sem ter onde morar, ocuparam um morro. E em homenagem ao lugar onde lutaram, eles batizaram o novo lar de Morro da Favela. Pois é, a guerra no sertão deu nome a uma das maiores realidades urbanas do Brasil. No fim das contas, os sertões deixam uma pergunta que continua muito, muito atual. O que aconteceu em Canudos foi o choque entre um Brasil que se achava moderno e um outro Brasil profundo que ele simplesmente não entendia ou não queria entender. E talvez a grande questão que fica é essa: como é que uma nação lida com as partes de si mesma que ela não reconhece? A história de Canudos nos dá uma resposta, e ela é bem trágica.